tem as feias aqui. As partes feias a gente tira. Tira hoje. Viu? Já ficou a dica lá. Entre as surpresas que eu sempre recebo, cada vez que eu vou gravar uma matéria do Plantar para Crescer, hoje eu vim aqui para fazer uma matéria ao lado do condomínio dos Bondan, que era para ser sobre uma horta urbana. Então eu vim com essa ideia na cabeça. Mas a história que eu escutei começou lá na Alemanha, e ela veio até o Rio de Janeiro, depois veio de barco até o porto de Rio Grande, Pelotas, e aí veio para Novo Hamburgo. Olha, quase que eu mudei o foco da entrevista. Ao invés de falar sobre agricultura, eu ia falar sobre a imigração alemã aqui no Brasil e história de amor. Vamos esperar a moto passar porque faz muito barulho, peraí. Sim, sim. O programa ao vivo é assim, né? A gente espera o barulho. Dona Rita, São Antônio, Diga lá, meu garoto. Que história de amor bonita, né? Um amor que nasceu e floresceu aqui em Novo Hamburgo, é isso? Novo Hamburgo. Nessa rua. Nessa rua. Primeira coisa, então, antes da gente falar sobre a plantação. Tudo bom, Paulinho? Oi. Aonde foi o ponto de encontro de vocês a primeira vez? Nessa rua. Mas em que altura dela, vocês lembram? Ele morava nesse terreno aqui, que agora arrancaram a casa. Aham. E eu morei nessa aqui, ó. Essa é do meu pai. Meu pai tinha 3 terrenos aqui. E depois ele deu aquele ali para nós, um para outra minha irmã. E eu fiquei aqui. Eu criei raiz aqui, desde que eu vim da Alemanha. Não saí mais daqui. As alemãzinhas ficamos jogando ping-pong nessa casa aqui, ó. E eu de laje, só no bicão lá, só olhando para as alemãzinhas. Me agradei, eram 4. Me agradei mais dessa aqui, ó. E já tinha alguma coisa plantada aqui? Ou não? Era só a moradia? Não, era mato. Daqui, olha, da metade da rua para cima era tudo mato. Nada plantado, árvore, nada. Nada, a mato e eucalipto. Tudo eucalipto? Tudo eucalipto. Nada de plantação, de verdura, essas coisas? Nada. Pra onde, vocês lembram onde é que tinham plantações? Pro lado de lá? Pro lado de São Leopoldo, talvez? Olha, eu nem, acho que não, acho que para aqueles morros ali, talvez. Do lado lá de Distância Velha, talvez? Pra cá não. Só para me situar então de novo, eu falei que nós estamos aqui ao lado do condomínio dos Bondan, né? Sim. O bairro Primavera, em Novo Hamburgo, do lado da BR, claro, as pessoas sabem onde é que fica, mas é bom de esclarecer. Temos uma rua de 100 metros, deve dar aqui? É a horta da 120 metros. 120 por 1,5. Só horta, não, só. é 500 e pouco, nós caminhamos a pé às vezes para cima e para baixo. Mas daí dá lá 500. em cima. É. Mas a horta tem 120. 120. Plantado 120. por 1,5. Isso. Área urbana que não estava sendo utilizada para nada. Então ao invés de ficar criando mato e lixo, Com certeza. está gerando alimento. Com certeza. Desde quando? Desde 2010. Ah tá, eu achei que ia ser desde de 49. Não, 2010. Não, ele se mudou daqui, depois eu cacei ele no outro lugar. Ih, nós vamos ter que fazer 2 coisas, uma matéria sobre a história deles e uma sobre a horta. Vamos lá, me ajuda, vamos falar sobre a horta. Isso. Desde 2000, 2010. tá 2010, é muita história. O mato de eucalipto que tinha aqui em cima foi derrubado em Isso eu me 2005. lembro. 2005, 2006. Sim. E foi indo, levantaram esse muro, que ficou uma fortaleza maravilhosa. E lá pelas tantas me deram autorização, fizeram metade da calçada aqui, sobrou essa parte e o que que deu? Nosso amigo Nico, do condomínio Primavera, autorizou e eu e a Rita estamos plantando essa maravilha aqui, que é para o povo passar e colher o que interessar. E se quiser ajudar a capinar, né? Também pode, será bem-vindo, Mas né? tem só uma moça que sameou essas coisas aí. Ah, sim. Só Eu uma tô aqui, moça mas eu não que- tô pisando em cima dos canteiros, tá? Não. Vamos lá então. O que nós temos tudo plantado aqui? Olha, chás, árvore frutífera, flores. Se for árvores, digamos, tem urucum, Tá? um pé de urucum tem. Pitanga, não, isso aqui é acerola. Acerola nós temos uma é meia desse- dúzia Esse de aqui é o pé de urucum, ó. acerola. Aqui, ó. Os índios usavam para pintar os rostos, né? Isso aí faz o famoso coloral. Eu vou que levar se pra plantar lá em Torres. Não, mas Nós tem que temos mais levar o maduro, seco. tem que levar mais maduro. Mas o... Vamos lá. Então o urucum, segura um pouquinho, Rita. Urucum, esse aqui é o meu amigo. Aqui tem um bem bom. Esse é dos melhores. Esse é Só bom. não abre que tu te pita tudo. Aqui já tá abrindo. Olha ali, ó. Isso aqui dá para fazer também para pele, com o amigo Rafael que gosta de E coisas eu já naturais. aprendi agora que isso aqui tem que pegar essas bolinhas aqui, socar dentro daqueles pilão. pilãozinhos com farinha de mandioca. Daí depois peneira e daí tem o Coloral. coloral mesmo. Mas o protetor solar, para ti que tem casa na praia lá, condomínio da praia, então aqui é importantíssimo, bota essas bolinhas no óleo de Amêndoa Sim. é o melhor. Aí ele fixa na protetor pele. solar. Esse aqui é o melhor bronzeador que tem.
Vamos caminhando então? Pera aí que eu preciso só fazer uma gravação antes, depois eu levo a câmera junto. Tá, já. Porque hoje eu e meu tripé, né? Não, tá Tem certo. que botar umas rodas aqui embaixo. Nós só certo. mecânica ali embaixo na oficina, Tá não dá pra nós botar uma roda aqui e fazer puxando. seria. Que nem Vamos lá. cachorrinho. Nós vamos ver então a horta que nós temos aqui. Desde 2010, as pessoas podem vir aqui participar da capina, do plantio e da colheita, é claro que sim. Isso. A rega é feita com que água? Vocês molham com o quê? Eu tenho uma mangueira de 120 metros na minha garagem. Tá. E essa mangueira, eu tenho água do poço. Essa é a vantagem, que não é da Comusa, não é água Sim. tratada, é água pura do poço. Sim. Eu emendei as mangueiras todas. A Rita me ajuda a espichar essa mangueira até lá em cima. Aí então vem molhando com água de poço. Agora eu gostaria, se possível for, dizer o nome das pessoas que estão colaborando comigo. Eles trazem cascas para cá. Para vocês terem uma ideia, tem uma senhora chamada Rosa. Como é que era o sobrenome dela? Eu não lembro o nome dela. Ela tem 83 aninhos, vem de sacola trazer aqui para botar na horta do Antoninho, da Rita, quer dizer. Essa é a intenção, né? Isso. Vamos trabalhar todos juntos. Isso. Né? Tem o seu Milton, que é o sogro do Ivan Carlos, tu deves conhecer. Sim, sim. Seu Milton mora aqui embaixo, a uns Ele 300 mora metros, vem de sacolas aqui e coloca aqui. Também traz. Tem aqui na ponta aqui a dona Solange, ela produz alimento em casa, a família grande, sobra cascas também. Ela faz quentinho. Isso é uma maneira de diminuir o lixo, né? Isso, que daí diminui. as empresas não precisam levar para o aterro sanitário. Que Também. está errado, né? Mandar Também. esse lixo para o lixo comum. Isso. Mas as pessoas também não têm para onde mandar o seu lixo, né? Também. Então aqui é um lugar para trazer. Só é bom evitar resto de comida, né? É Isso, bom resto de casca. comida Né? não. Mas os gatos vêm comer isso. E o- Ah, é? Oi, tudo bem? Olá. Joia. Então os restos de casca vêm aqui para a Vem horta. tudo Mais um horta. fator importante de termos hortas comunitárias, né? Com certeza. Tem uma senhora chamada Adriana, uma moça chamada Adriana. Aqueles pneus que meus filhos, meu filho Eduardo me deu, Nós meu aproveitamos genro até os Gilberto me deu pneus os para não pneus. botar Sim. fora. Naqueles pneus, a minha família inteira colabora com pneus velhos. Sim. Eu tiro uma certa borda para dar mais espaço para plantar. E essa senhora chamada Adriana, que mora na rua Jaguari, aqui embaixo, Aham. ela é a que encarregada, eu entreguei os pneus para ela, ela é a chefe dos pneus. Olha Planta só, flores. são várias divisões, então. Várias né? opções. Várias divisões. Então, Eu quero registrar uma coisa importante que eu me lembrei. Sobre a Vale TV, sim, que vocês são, além de um dos assinantes mais antigos do jornal NH, e nós falamos esses dias com o pessoal do NH sobre as assinaturas, né? 50 anos agora, 50 anos de Grupo Sinos, hein? temos 40 e dia em outubro, vamos renovar mais 10 anos, vai ficar 50 anos de Nós assinatura. queremos dois. Vale a pena, povo, comprar Ah, o é? NH, que é muito bom. E quantos anos de Vale TV? Vale TV tem 9 anos, foi em 2009 ela começou e nós começamos com ela. O Rodrigão disse que ele é o casal número 1 Vale TV, né? É, o seu Participaram seu das Adriano, promoções. Adriano Alves também, Ah, sim. fundador também, né? Sim. Esse que comentou que nós somos os telespectadores mais No assíduos. começo, coitado, o Adriano não tinha nem um comercial. Não tinha ainda. Bem, então é uma responsabilidade eu estar aqui com esse casal de peso, né? Casal de peso. Ah, que fez a conversa de peso. Saiu na conversa de peso. É importante que vocês saibam. Peso. A Vale TV me convidou, talvez com um presente para mim, por eu ser telespectador dos mais antigos, para fazer uma conversa de peso, o seu Rodrigo e o Stefan. Então tem o conversa de peso número 1, bloco 1 e bloco 2. Ah, é? Assistam, vejam no YouTube, né? É no YouTube, olhem que vocês vão saber a história dessa horta, a história do meu pai que veio de São Paulo com 200 paulistas. Ah, sim, tem mais para isso, ó, abrir para fazer a BR BR. 116, Sim. isso em 1939. Sim. Então tem essas duas histórias nesses blocos 1 e 2, né? Temos a história da igualdade, fraternidade Isso. Igualdade, fraternidade e liberdade. e liberdade. Liberdade, igualdade e É, fraternidade. a ordem, enfim, né? Fica mais fácil de lembrar. Liberdade. Tu conhece isso aí? Claro que sim, conhecemos, né? Isso. Ali está a nossa Liberdade, bandeira do nosso Rio igualdade, Grande do Sul. Libertar, igualar e Foi feita fraternidade. aquelas colunas, sabe? Exato. Também, né? Nós temos um trabalho de, vale citar a maçonaria, que faz esse trabalho de amparo com as Também, pessoas, também, não também. financeiro, é importante lembrar isso, né? Isso, Existem muitas Em silêncio, teorias ó. com relação à maçonaria, mas enfim, Isso. vamos lembrar que o casal que participa dessas ações é isso, é a família, é a união, é a plantarem. Isso. Aqui é um exemplo, né? Sim, todos sim, colaboram, todos podem colher, né? Aham, Então eu sim, quero sim. registrar mais isso, Isso. porque nós temos muitos assuntos para falar. Sérgio. Olá, Vicente, tudo bom? É importante Ó, e que eu vê diga- quantos vizinhos, todos que passam aqui cumprimentam, né? Portanto, Rafael, que eu diga, eu pertenço à maçonaria há 38 anos. Então, nesses 38 anos, eu sou uma pedra bruta que fui aprendendo a me lapidar foi aos poucos. lapidado.
Mas diz a mulher que eu tenho muito a que ser lapidada ainda, mas que as coisas... De vez em quando tem que pegar um. E uma das minhas funções na maçonaria era visitar Não, doentes. agora ele aceita, Sim, né? sim. Antes você não aceitava, agora hoje em dia ele já... Sim. Por várias gestões eu era o hospitaleiro, chamava-se, Hospitaleiro. que visitava as pessoas. Para trazer um doentes, né? conforto para as pessoas de casa e tudo mais. E hoje quem me trouxe conforto é o Rafael, nos fazendo essa que visita isso, aqui. meu Deus, eu fico tão feliz. Foi muito emocionante o nosso passeio por dentro da casa. Eles me receberam na casa deles, não só aqui na plantação, que também é uma extensão do lar, mas me receberam na sua casa, me mostraram as hortas lá dentro, o minhocário e as abelhas e as plantações, e tem ortiga não, tem orquídeas e tem bonsai. Meu Deus do céu. Vamos lá, eu tô me perdendo aqui, me ajuda. Falamos da horta, as pessoas podem vir aqui ajudar. A gente vai dar uma caminhadinha aqui, eu vou dar um pause e daí a gente filma. Tá certo. Chás que tem aqui. Os chás também. Chás tem... Quem quiser se inspirar, pode vir aqui falar com vocês, né? Pode vir. Dizer assim, eu tenho uma área na minha rua que não serve pra nada. Vocês dão assim uma dica pra pessoa? A dica nós damos. Isso. Só não podemos ir lá ajudar, que tem muito mas serviço. aí Conhece todo mundo se vira. insulina natural? Ó, tem até insulina aqui, Tem ó. insulina, tem falivina. Ah, isso aqui é a Mais rua um carro dos... passando. As mecânicas fazem teste nessa rua de tão sossegado. Nós moramos na melhor rua de Novo Hamburgo, na melhor cidade do Brasil, no melhor estado que é o Rio Grande do Sul e no melhor país do mundo que é o Brasil. Meu Deus do céu. Aí o bairro Vocês também. querem mais do que isso? Bairro Primavera. Hoje é um dia para ser feliz, né? Com certeza. Hoje é um dia para ser tu feliz. vê lá. Hoje é um dia para ser feliz, tá joia? Vamos dar uma caminhada aqui pela horta. Vamos. Me desculpe, eu estou um pouco emocionado. As perguntas e o que eu queria falar desapareceram, mas eu vejo que a mensagem está sendo feita, né? Nós estamos falando com pessoas que são apaixonadas pela vida, pela terra e pelas suas famílias, né? Então, vamos dar uma caminhada por aí e ver o que a gente encontra. Quase que nós fizemos negócio com a tua casa. Ainda vai ser um negócio aqui, mas isso é imobiliário, deixa quieto. Tá bom. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Voltamos do intervalo comercial, então, depois dessa matéria com a família Regra, em Novo Hamburgo. Vamos falar um pouco sobre as diferenças sobre agricultura. É importante deixar isso registrado, porque essa série de programas, Plantar para Crescer, no final do ano nós vamos juntar todos eles, editar as partes que eu falo blá 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 blá, e é muito, e vamos fazer um material para distribuir nas escolas, para registrar então essa questão da agricultura, da merenda escolar, que nós falamos muito aqui, dos tipos de agricultura e da necessidade que a nossa região tem de pegar na agricultura uma saída ou mais uma solução para a recuperação da economia da nossa cidade. Eu tive que anotar algumas coisas aqui, porque você sabe que eu falo demais, depois eu me atrapalho. Então, falando sobre os tipos de agricultura. Não, antes disso. Porque vem a calhar, como a gente fala. Nós participamos na última quinta-feira 13, lá no prédio da prefeitura,
de uma audiência pública que a prefeitura promoveu sobre mobilidade urbana. Vamos pensar os próximos 20 anos de Novo Hamburgo. Então foi feita uma audiência pública, já tem uma empresa que está fazendo o levantamento de dados. As informações mais precisas estão na página da prefeitura e no Facebook, então eu peço que vocês vejam lá. Eu só quero fazer o registro de que nós fomos lá, como comunidade e como imprensa também, participar para poder então estar a par do que está acontecendo na nossa cidade. É importante a nossa participação na sessão da Câmara de Vereadores, como a gente fala, nas questões das audiências públicas, porque eles estão vendo quais são os pontos que tem problema no trânsito de Novo Hamburgo. Mas e por que eu estou falando disso num programa sobre agricultura? Porque eu, na hora de fazer as perguntas, eu como comunidade, eu como sou hamburguense, morador da região também, desde pequeno, eu fiz um questionamento. E na Lomba Grande, como é que vai ficar? Porque está sendo visto no centro, ok? A gente sabe que no centro existem muitos carros e muito problema de estacionamento e tudo mais. Eles estão então solucionando isso, os tempos das sinaleiras e tal, ok. Mas e a Lomba Grande? Porque lá as pessoas vão para o mercado de trator, a cavalo. Eu quando morava lá no Pé na Terra, eu já fui a cavalo no mercado também. E aí, como é que fica? Porque a parte central da Lomba Grande é urbana. Então se nós temos carros e animais que eu digo, né? Não os animais que dirigem, os animais que estão ali, carro de boi no centro da nossa Lomba Grande, os tratores, as máquinas agrícolas, né? Então eles vão levar isso em conta também, ok? Eles disseram que já estavam também prevendo isso, mas eu tive que me manifestar porque eu me senti no direito, né? Estava participando e a participação popular. Outra questão que eu fiz na mesma pergunta, os acessos de Lomba Grande, né? Quem vem ali da feitoria e passa lá para o lado de Campo Bom, e esse trânsito você sabe que ele é intenso, mesma coisa. São muitas tropas de gado que são levadas pelos nossos cavaleiros, enfim. Toda hora existe o tráfego, o trânsito de gado na pista. Máquinas agrícolas, carroças, carro de boi, a nossa área rural, e isso precisa ter então uma sinalização adequada, um planejamento adequado, enfim. Estou falando demais já sobre o assunto, só queria fazer esse registro dessa questão que faz parte do grande plano da nossa prefeita Fátima Daut sobre essa nova organização da nossa cidade. A nova página, a nova cara do centro, novo layout do centro, as obras estão aí, causando até um certo transtorno, mas para o melhoramento a gente sabe que vai causar um transtorno. Então, plano 1, organizar o centro, uma cidade mais bonita, está acontecendo. A segunda parte, o plano de segurança, apresentado pelo nosso general, secretário de segurança, está em execução, já falamos sobre isso. Terceira parte, e aí entra a nossa pequena participação da agricultura, o plano de desenvolvimento econômico. Entre elas, entre as questões, está a agroindústria, que nós já falamos, e o programa da merenda escolar. Não está bem formatado ainda, mas faz parte do planejamento e depois vão ser feitas as adequações. Falando sobre os tipos de agricultura, que eu falei que ia registrar, né? Nós temos agricultura convencional e nós sabemos disso. Eu não gosto de me posicionar pessoalmente contra a agricultura convencional, que é lá no fundo o meu posicionamento, porque é um tipo de agricultura que está acontecendo por todo o nosso país, por todo o planeta Terra. Então, se está acontecendo, ok, eu concordo. O que é agricultura convencional? Vamos pegar um campo de futebol, por exemplo, tá? Que a gente pode ter uma ideia, que é mais ou menos 1 hectare. 1 hectare é maior que um campo de futebol, o oficial, aquele de 100 por 70. Eu não entendo nada de futebol, mas eu sei que o campo oficial tem essas metragens. Até foi a Aline que me ajudou, minha esposa, que me deu as metragens aproximadas. Vamos pegar um campo de futebol, né? Um grandão aí. Agricultura convencional, pega um trator, lavra toda essa área com um trator. Depois passa a grade por toda essa área, deixa a terra pronta. Vem com a plantadeira, que pode ser o mesmo trator, plantando, sei lá, milho. Ok, mas aí começa a vir a parte ruim. Essa plantação convencional, ela é feita com adubo químico, adubo solúvel. Qual é o problema? O problema, até então não tão grave, é que a semente
que foi plantada nessa terra, muitas vezes não respeitando a lua, que eu vou falar depois, ela é adubada com adubos concentrados, solúveis, que fazem uma relação direta com a planta. Aqui o microfone é o pé de milho, que nasceu. Quando a raiz for para a terra, ele vai entrar em contato direto com esse adubo dissolvido com a água. Então o adubo químico, nos formatos 10, 10, 10, 10, 20, 15, seja qual for, nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente concentrados, eles fazem uma relação direta com a planta. Então essa adubação baseada em muito sal, que vai muito sal nessa plantação, nesse método convencional, ele faz a planta ficar estufada. Uma planta bonita aos olhos de quem vê. Então essa planta bonita, esse milho bonito, dá certo, a gente sabe disso. Com irrigação, adubação química e semente muitas vezes geneticamente modificada, ou seja lá qual for, ok, temos a plantação convencional. Aí vem o tal do veneno, que aí é que mora o problema. Nós temos... Eu vou aceitar um chimarrão, só um minuto, que aqui não tem erro. Muito obrigado. Juliana Decker nas imagens. O veneno, Juliana. Quando o veneno entra na cena, aí é o problema. Porque durante a guerra nós tivemos o laranjinha, que foi utilizado pelos americanos para encontrar os Vietcong na mata. Eles acharam o agente laranja, produzido por uma empresa alemã famosa, que eu não vou falar o nome porque depois entra aquele negócio de problema de ação de não sei o que, e processo e tudo mais, e né, o meu pai é colecionador de processos, dos quais absolvido de todos eles. Vai vir o guri encher o saco agora. Esse veneno que é utilizado para resolver o problema do mato, me perdoem, eu preciso fazer uma ressalva. Eu não estou falando mal da agricultura convencional, tá? Embora o meu tom de voz e eu me altere falando sobre isso, mas eu preciso deixar bem claro sobre a questão da agricultura convencional, que é o alimento que está nos nossos mercados hoje, que é o alimento que está na merenda escolar da nossa cidade, do nosso bairro, infelizmente. Mas é a agricultura que está dominando o cenário nesse momento. A agricultura convencional, então, baseada em adubos solúveis, sementes modificadas e veneno, não é defensivo, é veneno, gera o que nós sabemos. Mas o dano no solo é muito grande, desperdiça muita água e faz mal para a nossa saúde. Embora os defensores dessas agriculturas, desta agricultura, dizem que não existem estudos ainda comprovando os malefícios para a nossa saúde. Ok? Mas existe. Agricultura orgânica, vamos trocar então. Agricultura convencional nós falamos. Agricultura orgânica. Nossa, o tempo está voando. A agricultura orgânica, ela não prejudica o solo. Até nós estamos gravando aqui numa área que ela ainda não está certificada como orgânica, então eu não vou dizer onde é que é, porque o pessoal pediu para não falar, pois eles estão em processo de certificação, porque para ser orgânico tem que seguir uma série de quesitos, né? Olha a cor do meu pé, que coisa mais linda, ó. Para ser orgânico precisa seguir uma série de padrões, e o pessoal dessa propriedade está seguindo isso. O que é a agricultura orgânica, que a gente ouve falar tanto, e todo mundo diz que é mais caro? Não é. Mas como está na moda, ou como estamos mudando para o orgânico, muitas pessoas se aproveitam dele. A agricultura orgânica, ou agricultura familiar orgânica, que é o que a gente preza neste programa, que é o que a gente incentiva neste programa, é uma agricultura baseada num fortalecimento do solo, onde um solo saudável vai produzir um alimento saudável, ok? Nesta agricultura orgânica não é utilizado nenhum tipo de adubo químico, nem veneno. Embora às vezes a semente utilizada não é uma semente crioula ou uma semente local, ok, isso é aceitável. Mas quando a semente vai para o solo, não pode ser colocado nenhum tipo de veneno. E não deve, e não precisa, porque um solo equilibrado é que nem a saúde, que nem a gente ouve falar. Se nós estamos saudáveis, nós dificilmente vamos pegar algum tipo de gripe, ou doença, ou bactéria, ou qualquer coisa, ou ficar triste, ou ficar depressivo. Então a planta é a mesma coisa. A agricultura orgânica é isso. Se a planta está saudável, se a terra está saudável, a planta vai ser saudável. A adubação orgânica feita com pó de rocha, com plantas da natureza, com folha, com tudo que tiver disponível, vai gerar sim, e isso é comprovado,
uma planta saudável. E é essa que nós queremos para a merenda escolar da nossa cidade. É essa agricultura que nós queremos para a nossa Lomba Grande. Ainda bem que nós temos ainda aqui na nossa região em torno de 14 mil hectares só em Novo Hamburgo a serem preservados e cultivados. Claro que não se tem toda essa área disponível, mas nós temos muitos hectares disponíveis em Lomba Grande para essa agricultura orgânica familiar ou agricultura familiar agroflorestal, que nós já falamos aqui também. Eu não posso deixar de registrar a agricultura biodinâmica, criada por um alemão. Provavelmente temos algum parente dele aí na região do Vale dos Sinos, porque isso foi criado no século passado, bem quando os imigrantes chegaram aqui, nessa transição dos imigrantes. Criado lá na Alemanha, por aquela região lá, agricultura biodinâmica. Ela foi um pedido feito pelos agricultores da época, lá da Alemanha, que estavam vendo já que a agricultura convencional, a agricultura de veneno, estava prejudicando muito o solo. E eles disseram, então, essa agricultura aqui não vai dar certo, nós precisamos de uma outra alternativa. Então o Rudolf Stein criou a agricultura biodinâmica, que é uma variação, podemos dizer assim, da agricultura orgânica. Ela é baseada nisso, num todo. Vamos lá, o orgânico, digamos assim, ele é mais simples um pouco, né? A agricultura orgânica já era uma verdura ou uma hortaliça ou uma fruta saudável e ela é comercializada e certificada, orgânico. A agricultura biodinâmica, ela é um pouco mais específica. Ela já tem mais a ver com a questão do universo, das plantas estarem alinhadas, das plantas estarem saudáveis. Ela leva em consideração todos os aspectos ou todos os seres que estão na propriedade rural, desde a paz de espírito do homem, do bom funcionamento das coisas da terra. Não é um pouco difícil de definir ela, mas ela deve ser, assim, digamos, mais respeitada, porque ela é uma ciência que leva em consideração todos esses aspectos, né? A utilização de todos os recursos naturais disponíveis, ok? Agricultura biodinâmica. Eu vou precisar de mais tempo para falar sobre isso, porque o assunto ele é grande, eu não estou conseguindo tomar meu chimarrão, o tempo voa. Eu falo demais e me emociono quando eu falo, mas quando eu vejo que é uma coisa para o bem e nós defendemos a agricultura do bem, eu vejo que deve ser falado, mesmo quando eu sou repetitivo, né? Então, pesquisem nas suas casas, por favor, a agricultura biodinâmica. Vocês vão gostar sobre isso. Vai aparecer antroposofia e vai aparecer uma série de outros assuntos que estão ligados a essa agricultura. É importante nós registrarmos aqui essa agricultura, porque ela não prejudica o meio ambiente, ela não prejudica as plantas, ela respeita os animais e as plantas e principalmente o ser humano. E é isso que nós queremos, um alimento saudável para a nossa merenda escolar, para as nossas famílias e deixar um legado melhor aí do que nós encontramos para as futuras gerações. O programa Plantar para Crescer nasceu com essa missão, falar sobre as possibilidades reais que nós temos de uma agricultura saudável e que gere renda para a nossa tão assolada Novo Hamburgo. Muito obrigado pela paciência de vocês e voltamos em breve na Vale TV.